pessoas convivem e ouvem uma história de algo que elas nunca imaginaram, que é diferente, né? Então, a maioria das vezes, às vezes até quando eu tô mais assim, eu tento falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir das novas formas de família, entender que nós somos uma família, e elas só vão se elas tiverem contato com isso, né? Se elas ouvirem história, saberem que existe. Tem gente que nunca pensou na possibilidade de duas mulheres terem 2 filhos ao mesmo tempo. E as duas amamentarem. Então, é uma coisa muito nova. Eu cresci no sertão, no Nordeste. A minha avó teve 7 filhos e criou um monte de filhos de outras pessoas. Então a casa sempre foi cheia, eu sempre adorei isso. Eu sempre gostei de gente, assim, muita gente. Então eu sempre quis ter 11 filhos, assim, casa cheia e tal. Claro que talvez eu não consiga financeiramente. Mas passou na realidade. A primeira vez que a gente se encontrou era muito forte, assim, e viu que tinha muita coisa em comum, né? A gente tinha ideologicamente, tudo que a gente tinha de visão de mundo, de acreditar nas coisas, era muito parecido, né? Aí o sonho da maternidade já apareceu no primeiro encontro, assim. Aí a gente começou a namorar, e aí a gente brincou que a música que mandou foi a música Vamos Ter um Filho, né? A música pra pedir namoro foi essa, Vamos Ter um Filho. A gente teve uma questão que era a gente não sabia se fazia com um amigo, né? Se fazia só fertilização, né? Tipo, só inseminação. Então a gente ficou em muitas dúvidas, assim, né? Se fazia uma inseminação caseira. A gente já tinha indicação do instituto que a gente fez, que é um instituto que ele é filantrópico, então ele tem um custo mais baixo, né? Então a gente já conhecia várias pessoas que tinham feito. E aí pensando nessas possibilidades, a gente optou na fertilização, e a gente optou na fertilização trocando os óvulos, né? Então, como nós somos casadas, a gente pode fazer esse procedimento. Quando a gente estava grávida, foi bem nesse período das eleições, e aí, em um momento X, que começou no período das eleições, começou alguns amigos serem agredidos em outros estados, ou notícias de morte de pessoas gays. Todo mundo começou a ficar muito preocupado com a gente, muito desesperado. As pessoas começaram a falar que a gente tinha que pro Nordeste, ou ir para outro país, sair do Brasil, tal. Enfim, as pessoas ficaram muito tensas. A gente chegou a tirar passaporte, assim. As crianças têm passaporte. Não tenho dúvida que o fato de serem 2 mulheres que entendem o que a outra tá passando dá um apoio, um suporte diferente, né? Depois que eles nasceram, a gente consegue ter uma dinâmica, né? Eu acredito que uma dinâmica com uma compreensão muito, muito maior, né? E a gente tem a vantagem de as 2 amamentarem, né? Que pra gente, eu acho que faz toda a diferença do mundo, né? Eu acho que a amamentação é um tema complexo, né? Porque a gente não tá num país que é pró-amamentação, né? Então a gente ainda ouve muitos mitos, né? De que amamentar é fácil. As mulheres estão começando a falar sobre as dificuldades, né? Eu acho que antes tinha aquela coisa de não falar sobre as dificuldades. E aí quando a mulher vivia aquela dificuldade, ela achava que era só ela que tinha aquilo. Porque eu tô falhando, né? E não que aquilo realmente era uma coisa difícil.
uma questão, né, do Dia das Mães, essa coisa de, no Dia das Mães, a mãe é a melhor do mundo, a supervalorização da mãe, que não é uma valorização real, né? Que no dia a dia as mães não estão valorizadas. A sociedade é machista, a sociedade não apoia as mães a maioria das mães está sobrecarregada dentro de casa, fazendo um trabalho de cuidado da criança, de cuidado da casa, sem apoio, na maioria das vezes, dos companheiros. Às vezes não tem companheiros porque o pai da criança não tá lá, não apoia, não paga nem pensão. Então eu acho que já não tem políticas suficientes, precisa avançar muito para ficar bom. E a gente está vendo retrocesso ainda, né? A gente viu essa questão da reforma da Previdência, que é um retrocesso geral, né? Na questão trabalhista, mas em relação às mães é muito ruim. A gente vê que as políticas já não eram suficientes para conseguir dar conta da mulher conseguir ser mãe e continuar no mercado de trabalho. A gente vê que no trabalho rola discriminação. Na hora de contratar, se tem filho pequeno, ninguém contrata. Perguntam se você tem filho, o que você faz, quem vai ficar em entrevista, quem vai ficar se seu filho ficar doente. Ninguém pergunta isso para um pai, né? Só para uma mãe. Não vejo perguntarem isso. Precisa desse coletivo, dessa comunidade, a comunidade, né, mais próxima. A família nuclear, ela precisa de um apoio e de criar junto isso, né? Criar uma tribo, né? A tribo cria as crianças, né? Eu acho que funciona muito melhor quando é assim. Quando a gente é mãe, a gente sabe que a gente está tendo as pessoas, os seres humanos que a gente está tentando criar, né? Pessoas melhores para o mundo. Eu acho que o mundo precisa de pessoas melhores. Então a gente sempre fala isso com os nossos amigos, né? A gente tem que ter filho, gente. Equilibra essa balança